Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer aqui um tema um pouquinho mais avançado. Então, nas últimas semanas eu gravei alguns vídeos mencionando os fluxos de armazém virtual e algumas dúvidas surgiram aqui nos comentários dos vídeos pedindo para trazer casos mais específicos de inventário. E um dos temas trazidos aqui nos comentários foi justamente a separação no meu armazém em locais de pulmão e locais de picking. Então, os locais de pulmão são aqueles locais que, num armazém maior, eles ficam lá no topo de uma estante, por exemplo, e à medida que nós vamos retirando itens dos nossos locais de picking, que são as estantes que ficam ao alcance do cliente, nós vamos reabastecendo os locais de picking com os produtos que estão alocados, né, nos locais de pulmão. Então eu fiz esse fluxo aqui dentro do Odoo, imaginando o cenário de uma empresa atacadista que vende cosméticos e vou trazer aqui para vocês. Então vamos lá. Passo a passo do que eu configurei, o que eu fiz aqui na minha base de dados antes de começarmos o fluxo. Então a minha empresa aqui tem dois produtos. Minha empresa trabalha com venda de shampoos e também com a venda de condicionadores. Beleza. Os produtos cadastrados aqui, eu ativei algumas configurações aqui de inventário, que sem elas eu não conseguiria fazer aqui este caso com vocês. Então as principais delas são os locais de armazenamento, para eu poder dividir então o meu armazém em locais de pulmão e locais de picking. Ativei aqui as rotas com várias etapas, porque nós fazemos o reabastecimento do nosso local de picking a partir do local de pulmão. Cadastrei aqui algumas regras de entrada em depósito e cadastrei aqui embalagens. Então, depois que eu ativo aqui locais e rotas, eu também ganho menus de locais e rotas, mostrando para vocês agora como que eu dividi o meu armazém. O meu armazém ele é dividido em dois locais principais. Eu tenho um local de pulmão e eu tenho um local de picking. Nesse local de picking, no entanto, eu tenho meu armazém dividido em ruas, blocos, estantes, prateleiras. E para ilustrar para vocês, eu cadastrei aqui dentro do meu local de picking uma estante e nessa minha estante eu tenho várias prateleiras. Eu tenho a prateleira A, a prateleira B e a prateleira C. Para vocês verem a configuração, né? Vamos voltar lá no nosso local de picking. Então aqui eu tenho um local de picking em que o local principal dele é o meu local de armazém. Eu tenho a minha estante em que o local principal dela é o meu local de picking. Então vou fazendo esse nivelamento, né? A minha estante está abaixo do picking. E agora abaixo da minha estante estão as prateleiras da estante. Então o local principal da minha prateleira A é o local de Warehouse Picking Estante 1, assim como o local principal da minha prateleira B também é estante. E o local principal da minha prateleira C também é estante, porque a prateleira está abaixo da estante. Então, assim que nós configuramos os locais. O local de pulmão, ele não depende aqui das prateleiras, das estantes, então eu só cadastrei aqui um local de pulmão e coloquei que ele pertence ao meu warehouse. Beleza. Vamos para as regras de entrada em depósito. As regras de entrada em depósito elas servem para facilitar o meu processo de recebimento dos produtos. Por quê? Porque aqui na regra de entrada em depósito eu defino, olha, eu vou receber todos os meus produtos no meu local de picking geral, sem definir qual que é a estante, mas para cada produto, quando ele chega nesse local de picking, eu quero que o Odoo automaticamente me sugira mandar para uma prateleira ou para uma estante, porque aí eu posso dividir, né? Todos os shampoos vão ficar na estante 1. E a prateleira A da minha estante 1 é o local do meu shampoo da Palmolive. Ou eu quero que a minha prateleira A fique só com o shampoo da Palmolive e a prateleira B fique com o condicionador da Palmolive, para eles ficarem juntos ali e o meu consumidor já comprar o shampoo e já comprar o condicionador. E eu não preciso ficar definindo
no momento ali que eu vou fazer o recebimento dos produtos, para onde que eu vou mandar eles. Eu já deixo isso cadastrado uma vez na Odoo, e quando eu for fazer o recebimento dos produtos, né, eles já vão ser indicados para a prateleira correta. Então, para isso que servem as regras de entrada em depósito. Ok, nós temos aquele fluxo, então, que à medida que o consumidor vai pegando os produtos da nossa prateleira, vai baixando o nosso estoque até que chega num nível de estoque que nós vamos ter que transferir produtos do nosso local de pulmão para o local de picking. E para fazer essa transferência, eu configurei uma rota. Eu chamei essa rota de reabastecer picking, e o que essa rota faz? Ela tem uma regra. Essa regra diz que quando nós precisarmos de produtos no nosso local de picking, nós vamos criar uma transferência interna a partir do nosso local de pulmão para atender essa necessidade. Então eu coloquei que é uma ação de puxar, né? Porque a necessidade surge do nosso local de picking, nós vamos puxar produtos do local de pulmão para fazer isso. Como que nós vamos fazer isso? Com uma transferência interna. E aqui o local de origem e o local de destino. Beleza. Mas eu só vou acionar essa rota e essa regra que eu configurei aqui quando o nosso estoque do local de picking for insuficiente. Então o que nós temos que cadastrar aqui? Eu tenho regras de reposição. Ok, eu tenho duas regras de reposição. Uma para o meu local de picking e uma para o meu local de pulmão. A minha regra de reposição no meu local de picking diz que eu tenho que ter o mínimo de 120 produtos nas minhas prateleiras e a minha prateleira comporta um máximo de 360 produtos. Então, quando eu tiver menos de 120 produtos, nós vamos ter que fazer a reposição de produtos no nosso local de picking. E como que nós vamos fazer isso? Com a nossa rota de reabastecer picking. Beleza, o meu local de pulmão também vai ter produtos sendo consumidos. Porque à medida que nós vamos reabastecendo o picking, eu tenho que retirar produtos do meu local de pulmão. Eu defini também uma regra de reposição. Eu tenho que ter no mínimo 420 unidades de shampoo no meu local de pulmão. Quando eu tiver menos que 420 unidades, como que eu vou reabastecer meu local de pulmão? Eu vou fazer uma compra com um fornecedor. Esse fornecedor eu já cadastrei lá no nosso produto. É a fábrica. Só tem um detalhe a mais aqui no local de pulmão. O local de pulmão, normalmente, ele vai receber caixas fechadas de produtos. Então eu cadastrei aqui também que no meu local de pulmão eu tenho uma reposição múltipla, sempre em embalagens de 60. Então eu não consigo pedir, por exemplo, 110 unidades. Eu só consigo fazer pedidos de produtos em múltiplos de 60, que uma caixa fechada de shampoo vai ter 60 unidades. Então eu só consigo fazer o pedido com o meu fornecedor de caixas fechadas. Beleza. Falando agora sobre caixas. Eu habilitei aqui no Odoo também as embalagens. E com isso eu posso cadastrar tipos de embalagem. Eu cadastrei um tipo de embalagem que é a caixa com 60 unidades, que ela vai comportar 60 unidades de produtos. Por que eu fiz isso? Porque eu quero rastrear quais caixas eu tenho no meu local de pulmão e quais as quantidades de produtos que eu tenho nessas caixas. Portanto, olhem só o que eu fiz aqui. Eu já cadastrei aqui as caixas de shampoo que eu tenho e as quantidades de produtos que eu tenho dentro delas. Então, como eu já tenho alguns produtos lá no meu local de picking, significa que eu tive que tirar produtos de uma caixa e colocar lá no meu local de picking. Então, eu cadastrei aqui uma caixa número 1 com 20 unidades. As demais caixas que eu tenho no meu estoque, elas estão todas cheias, estão todas fechadas. Então, eu tenho 60 unidades de shampoo em cada uma das demais caixas. Com isso, como que está o meu estoque agora? Se eu vier aqui no menu de reposição,
eu vejo que no meu local de picking eu tenho 145 unidades de shampoo. E no meu local de pulmão eu tenho 440 unidades. Ok. Meu estoque está tranquilo. Não preciso fazer nenhum pedido, porque eu tenho mais que 120 unidades aqui no meu local de picking e eu tenho mais do que 420 unidades no meu local de pulmão. Agora vamos imaginar o seguinte caso. Um cliente chegou na minha loja e quer fazer a compra aqui de 35 unidades de shampoo. Olhem só como que vai funcionar esse fluxo. Então, eu vou fazer uma venda para o meu cliente, né? Vou abrir uma cotação para ele. E ele vai comprar 35 unidades de shampoo comigo. Beleza? Vou confirmar aqui essa venda. E o Odoo vai me gerar uma entrega. Essa entrega vai fazer com que eu tire produtos de algum lugar. Então eu estou tirando produtos da minha prateleira A, que é onde eu tenho o meu shampoo. Beleza. Uma vez que o meu cliente retirar isso do meu estoque ou eu fizer a entrega para ele, eu valido que essas 35 unidades saíram do meu estoque. Se eu voltar lá para o meu menu de reposição, agora nós vamos ter um problema. Porque o meu estoque no meu local de picking baixou para 110 unidades. Então ele não está dentro da regra de ter pelo menos 120 unidades e no máximo 360 unidades. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma reposição do meu local de picking a partir do meu local de pulmão. Depois que eu cadastrei aqui essas regras de reposição, o Odoo já identificou, olha, você tem que fazer alguma coisa, ou você tem que fazer um pedido, ou você pode automatizar esse processo. Eu defendo aqui que o Odoo ele tem um excelente software de gestão de inventário. Então, se ele estiver devidamente configurado, eu vou querer que o Odoo, obviamente, faça tudo mais automatizado possível. Então, o que acontece se eu clicar aqui em automatizar? Quando eu clico aqui em automatizar, o Odoo me gerou uma transferência interna do meu local de pulmão para o meu local de picking. Tá, mas ele fez o pedido. O que é esse automatizar que ele fez? O Odoo, uma vez por dia, ele vai olhar para essas regras aqui de reposição e vai ver: o nosso local de picking está dentro da regra que nós definimos? Sim ou não? Se sim, o Odoo não vai fazer nada. Se não, o Odoo vai fazer automaticamente uma transferência interna de produtos do meu local de pulmão para o meu local de picking. Então, você não vai mais precisar ficar vindo aqui nesse menu e vendo se o teu produto está dentro da regra ou não. Uma vez que você torna isso automático, uma vez por dia, o Odoo vai vir aqui no teu menu de regras e vai fazer as transferências e os pedidos dos produtos que não cumprirem com essa regra. A mesma coisa acontece aqui para o meu local de pulmão. Como eu tive que fazer uma transferência de 250 unidades, né, do meu local de pulmão para o meu local de picking, agora o meu local de pulmão não vai ficar dentro da minha regra. Porque a minha previsão é ter apenas 190 unidades do meu shampoo no meu local de pulmão, que é menos do que as 420 que eu normalmente teria. Então o Odoo está me sugerindo fazer um pedido de 480 unidades com o meu fornecedor. Por que 480 unidades? Porque eu tenho que pedir em múltiplos de 60. Se eu pedir 540 unidades, 540 mais 190, vai dar 730 unidades. E o meu local de pulmão não comporta 730 unidades, ele comporta no máximo 720. Então o Odoo, para me manter na regra de mínimo e máximo, ele está me sugerindo pedir 480 unidades. Se eu automatizar isso daqui, o Odoo me gera um pedido de compra agora,
E agora, uma vez por dia, o Odoo vai olhar para as duas regras para ver se os meus produtos aqui estão suficientes nos meus 2 locais de estoque. Caso não estejam, ele vai tomar uma ação. No local de picking, se faltar produtos, ele vai fazer uma transferência do local de pulmão para o local de picking. E no local de pulmão, se estiver faltando produtos para cumprir aqui com essa regra, ele vai fazer um pedido de compra com o meu fornecedor. Ah, Bruno, mas eu quero que, na verdade, o Odoo não olhe uma vez por dia, porque o meu armazém ele roda mais frequente do que uma vez por dia, assim. Então, sei lá, eu tenho que repor meu local de picking 2, 3, 4 vezes no dia, porque o meu volume aqui de clientes é muito alto. Tem como eu diminuir esse período de uma vez por dia para que o Odoo verifique 2, 3, 4 vezes por dia ou 2 vezes por hora, por exemplo? Sim, tem como fazer isso. Então, vou ativar aqui o meu modo desenvolvedor e eu vou mostrar para vocês como que nós diminuímos o tempo para que o Odoo faça essa verificação das regras de estoque para a gente. Ativei meu modo de desenvolvedor. Eu sei que ele está ativado pelo inseto que apareceu aqui e pelo nome da base de dados em amarelo aqui, né? E agora, se eu for para o meu menu de ações programadas, eu tenho aqui uma ação chamada executar agenciador. Compras, executar agenciador. Vejam que por padrão, o Odoo executa a cada um dia. Se a tua rodagem de estoque for muito elevada, tua frequência de saídas e entradas de estoque for muito elevada, eu recomendo que você diminua esse período. Então, como que nós fazemos isso? Nós podemos mudar aqui para falar, olha, Odoo, executa essa ação a cada 6 horas. Então, vai executar 4 vezes no dia. Se você ainda tiver um volume muito alto, você pode colocar aqui em questão de minutos. Ah, Odoo, executa essa ação a cada 30 minutos. Óbvio que quanto mais vezes o Odoo tiver que fazer essa verificação e quanto mais produtos você tiver, mais pesado vai ficar a tua base de dados. Então eu recomendo que esse período aqui, ele seja, sei lá, pelo menos 2 horas. Mas você, se o teu armazém, né, rodar demais, você pode colocar também em questão de minutos. Perfeito. Se eu fizer agora a transferência interna, vocês vão ver que eu vou repor o meu local de pulmão, o meu local de picking, desculpa, a partir do meu local de pulmão. E aqui nas operações detalhadas, o Odoo está fazendo até uma coisa bem legal. Ele está puxando as embalagens das quais estão saindo os meus produtos. Então eu estou separando 20 unidades da minha embalagem 1, 60 da minha embalagem 2, 60 da minha embalagem 3, 60 da minha embalagem 4 e a minha embalagem 5, 50 unidades. Só que se eu simplesmente processar, né, der a validação aqui dessa transferência interna, o Odoo ele vai mover a embalagem inteira aqui. E não é isso que eu quero, porque no meu local de picking, eu quero que o meu operador desembale os produtos e coloque na prateleira. Então, como que eu posso fazer essa parte de desembalar os produtos? Das duas, uma. Ou eu venho aqui, simplesmente removo a embalagem de destino aqui. Isso é uma forma. Ou eu clico aqui no meu botão de embalagens, abro cada uma das embalagens e venho em desembalar. Eu faço isso para todas as embalagens. Retornando aqui para minha transferência interna, vindo nas operações detalhadas, agora nós estamos separando 200 unidades de diferentes embalagens, que o Odoo já tinha te mostrado inicialmente, e mais 50 unidades da embalagem 5. Agora sim, eu posso processar. Então posso validar. Beleza? O que aconteceu aqui? Nós tivemos o envio de 250 unidades do meu local de pulmão para o meu local de picking. Vejam que por conta da nossa regra de entrada em depósito, o Odoo já mandou os produtos do tipo shampoo para a prateleira A.
E se eu olhar agora nas minhas embalagens, a minha embalagem 1, a minha embalagem 2, a minha embalagem 3 e a minha embalagem 4 estão vazias, enquanto a embalagem 5 ainda tem 10 unidades, porque eu só retirei 50 dos 60 produtos da embalagem 5. Então tá feito aqui o reabastecimento do nosso local de picking. Tá, Bruno, e o reabastecimento do nosso local de pulmão? O reabastecimento do nosso local de pulmão, quando eu rodei lá a nossa regra de reposição, o Odoo gerou um pedido de compra com o nosso fornecedor. Então, se ele gerou um pedido de compra, esse reabastecimento está lá no menu de compras. Foi gerado aqui a cotação número 1, foi gerado pelo Odoo Bot, veio aqui da origem do nosso relatório de reposição, né? E nós fizemos o pedido aqui de 480 unidades. Ele está vindo aqui com preço unitário de 0,12. Vamos colocar um preço unitário mais real, sei lá, R$7. E vamos confirmar este pedido. Ok. Quando os produtos chegarem no nosso armazém, né, o nosso fornecedor chegou com o caminhão lá no nosso armazém, nós temos que fazer o recebimento dos produtos. Só tem um detalhe aqui. Nós recebemos sempre caixas com 60 unidades do nosso fornecedor. Como que eu faço para registrar a entrada destas caixas aqui no Odoo? Eu tenho um botão aqui que é o colocar no pacote. Mas tomem cuidado, pessoal. Se eu clicar agora no colocar no pacote, o Odoo vai colocar em uma caixa 480 unidades do meu produto. Como que eu faço para fracionar essas caixas de 60 em 60 unidades? Nós podemos usar um truque aqui. Então eu posso colocar aqui que na verdade eu estou recebendo 60 unidades. E se eu clicar em colocar no pacote, o Odoo colocou na minha embalagem de número 9, 60 unidades. Para os demais casos, eu posso fazer o seguinte. Todo campo numeral do Odoo, ele pode fazer somas. Então eu posso ir somando 60 unidades aqui no meu campo da quantidade recebida e ir colocando no pacote de 60 em 60 unidades. Olha só como que eu vou fazer isso. Se eu digitar aqui igual 60 mais e copiar isso aqui, então estou dando um Ctrl C aqui para copiar. Agora sim, se eu clicar em colocar no pacote, o Odoo vai colocando de 60 em 60 unidades no pacote. Então veja só. Para o meu pacote número 10, para a minha embalagem, para a minha caixa número 10, ele colocou mais 60 unidades. Se eu agora simplesmente colar esse igual 60 a mais que eu acabei de copiar e ir colocando no pacote, ele vai colocando mais 60 unidades no pacote. Então, ó, fiz 2 vezes isso. O Odoo me gerou mais 2 pacotes. E eu faço esse processo até eu chegar nas 480 unidades. Então, estou em 300, estou em 360, estou em 420 e agora estou em 480. O Odoo me separou aqui em cada uma das caixas de 60 unidades. Agora é só eu validar. Venho aqui, valido e beleza. Se eu for agora para o meu menu de reposição, eu consigo ver que eu tenho 670 unidades no meu local de pulmão e eu tenho 360 unidades no meu local de picking. Então, é basicamente isso, pessoal. Nós conseguimos então cadastrar aqui hoje locais, para a gente fazer a diferenciação entre locais de picking, locais de pulmão. Dentro dos locais de picking eu tenho subníveis, né? Tenho estante, tenho prateleira. Aprendemos a cadastrar isso aqui hoje. Cadastramos regras de entrada em depósito, para a gente já direcionar o produto para a prateleira correta, quando a gente vai fazer a reposição do local de pulmão para o local de picking. Cadastramos aqui uma rota, para a gente reabastecer o nosso local de picking a partir do nosso local de pulmão, utilizando uma transferência interna para isso.
cadastramos regras de mínimo e máximo para cada um dos locais, automatizamos esse processo. Agora o Odoo, uma vez por dia, ele vai olhar aqui, né, para essa regra e vai fazer as transferências e os pedidos com o fornecedor sempre que necessário. Vimos também como cadastrar embalagens, como dar saída de embalagens, como desembalar produtos, como embalar produtos no recebimento, para a gente registrar em quais embalagens esses produtos estão. E também eu mostrei para vocês como que nós diminuímos o período, né, para o Odoo fazer essa verificação se essas regras de mínimo e máximo estão sendo seguidas. Então é lá pelo nosso menu de ações agendadas quando nós ativamos o modo desenvolvedor. É isso, pessoal. Hoje era um vídeo um pouquinho mais complexo para tratar deste caso aqui de reposição. Se você tiver mais produtos, você vai ter que cadastrar essas regras, essas rotas, esses locais para cada um dos produtos, mas lembrem-se, é uma configuração que você faz uma única vez e você consegue tornar todos os teus processos de inventário automatizados a partir disso. Vamos fechar aqui fazendo uma venda de 250 unidades para um outro cliente. Então venho aqui no shampoo Palmolive, vamos vender mais 250 unidades, vamos entregar aqui para o nosso cliente. O Odoo já gerou uma transferência interna para a gente reabastecer o nosso local de picking. Já fez as separações das embalagens. Vamos desembalar todo mundo aqui. Agora utilizando atalhos. Foi? Foi. Vamos validar aqui a nossa transferência interna. Aqui no nosso menu de reposição, nós não temos nada para pedir no nosso local de pulmão. Nós temos 420 unidades em mãos e 420 em previsão. É isso. Nós tínhamos 670 unidades, baixamos aqui 250 unidades, estamos no nosso mínimo. Se eu fizer agora a venda de uma unidade para o nosso cliente, na verdade, né, nós temos que fazer um pouco a mais. Vamos vender aqui, sei lá, 350 unidades para rodar também a reposição a partir do local de pulmão. Fazer uma entrega, vou validar. Lá no inventário, o Odoo já fez aqui a minha transferência interna do local de pulmão para o local de picking. Eu não vou desembalar aqui para facilitar o nosso processo, tornar ele um pouquinho mais rápido. E agora, pelo menu de reposição, eu tenho que fazer o pedido aqui de 600 unidades para o meu local de pulmão. Ele vai acontecer automaticamente uma vez ao dia. Mas eu posso simplesmente não querer esperar, fazer esse pedido manual. E o Odoo já me gerou meu pedido de compra com a fábrica. Eu estou comprando a R$7. Confirmo o pedido. Recebo os produtos. Não vou embalar nada aqui para simplificar o processo e finalizar o vídeo aqui mostrando para vocês que vai funcionar, pessoal. Vocês conseguem automatizar muito bem o inventário de vocês com a nossa solução, né, de gerenciamento de inventário aqui do Odoo. Beleza? Novamente, nosso estoque está bonito, da maneira que deve ser. Fechou, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender melhor o nosso fluxo aqui de inventário avançado. E nos vemos num próximo vídeo.